Deixa eu avisar um aqui que já tem um. Vai começar agora. Deixa eu fechar o Bom dia, meu nome é Rodrigo de Covas, sou jornalista da Artesp e começamos agora a primeira live da Artesp. O pessoal tá forte aí, hein? Infelizmente, a única certeza que temos atualmente no nosso setor é que o varejo nunca mais será o mesmo, após o fim da pandemia do coronavírus. Uma das principais mudanças deve ser o aumento do comércio eletrônico. Por isso, neste espaço, vamos abordar a importância do e-commerce e do marketing digital. Convidamos alguns especialistas no assunto, entre eles Alexandre Rolim, profissional de arte e criação, publicidade, identidade corporativa, posicionamento de marca, brand, comunicação visual e marketing digital. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo certo. Conosco também está Isaac Martins, uma das maiores autoridades em televendas no Brasil. Com certeza, muitos dos nossos espectadores devem conhecê-los. Bom dia, Isaac, tudo bem com você? Buenos dias, senhores! Tudo tranquilo, muito bem! Fala comigo, gestores! Privilégio, gratidão, hein? Falar nisso, ô Rodrigão, bora, gente, compartilhar essa live aí, ó. Bora compartilhar, bora. Compartilha aí. Eu já tô compartilhando aqui, bora estourar, né? Igual o pessoal do Nordeste fala, bora torar que hoje só vai ter conteúdo. Beleza, é isso aí. Com a gente também está o mais conhecido do nosso público, os pratas da casa, né? Daniel Ribeiro, responsável pela comunicação da Artesp. Bom dia, Daniel. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o espaço aqui com todo mundo. Não consigo ser animado assim igual o Isaac, né? Mas vamos compartilhar, pessoal. Com a gente também está nosso diretor de operações, Salvador Nascimento. Salvador, começa explicando para a gente, bom dia primeiro, como foi e por que a escolha desse tema para a primeira live? Bom, primeiro, lógico, né? Bom dia para todo mundo, um prazer estar aqui, prazer conhecer o Alexandre Rolim, primeira vez que a gente interage, obrigado aí pela sua participação, viu, Alexandre? É um prazer estar com o Isaac é uma figura sensacional, um cara que traz uma energia muito boa para a gente, e a gente precisa disso nesse momento, né? Daniel, Rodrigo, a gente está se falando todo dia, várias vezes por dia, então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa empreitada aí. Bom, também queria pedir para o pessoal, né, lembrem-se, vocês têm que se proteger, tá, gente? A gente tem que estar protegido para ficar bem estruturado para quando voltar a coisa toda e o negócio na sua capacidade total, e a gente vai precisar de muita mão de obra aí. Bom, o nosso objetivo aqui é falar com as lojas para entender como é que está esse momento aqui, né? É meio que óbvio dizer que a pandemia vai mudar o negócio do varejo de tinta, isso a gente tem absoluta convicção, né? Então, e a gente tem percebido, até por pesquisa que a gente tem feito, né? Muita gente tem compartilhado conosco aí os resultados, né? A gente compartilhou com todo mundo que está aqui, que alguns fenômenos têm acontecido no comércio de tintas. No primeiro momento, a pandemia estancou o negócio. Houve uma queda média aí, estimada de 50% no volume de negócio no varejo especializado em tintas, mas a coisa parece que está começando a mudar um pouco essa figura. E essas mudanças, ou seja, o faturamento tem sido recuperado principalmente por aquelas lojas que têm um canal alternativo de atendimento que não presencial, né? Porque no meio dessa confusão toda, em muitas cidades já tem o lockdown, então quer dizer, o comércio está prejudicado mais do que antes, efetivamente. Você tem uma restrição de entrada de pessoas na tua loja, então quem tem um canal que alternativo, né, está se dando muito bem, né? Seja ele o telefone, o WhatsApp, outras redes sociais, o clássico canal de e-commerce como uma loja virtual, o velho e bom telefone, né, professor Isaac? Isso aí tem dado um input muito poderoso aí ao negócio. Então é isso que a gente quer explorar aqui. Lembrando de um detalhe importante aqui que o Daniel me fez lembrar hoje ainda pela manhã, a gente não tem nenhuma exposição de marca aqui, né? A gente está querendo fazer uma coisa aqui nesse momento de forma absolutamente independente. O nosso foco é o varejo de tintas, e não é só aquela marca em específico. Então a gente conta com essa isenção, o que não quer dizer que as indústrias não estão do nosso lado.
Muito pelo contrário. É fundamental o aporte da indústria, quer seja o aporte tecnológico, o aporte de capital, o aporte de treinamento, enfim. É muito importante que eles estejam, nesse momento, mais com a gente do que em outras oportunidades, né? E até por conta disso, a gente está estruturando um planejamento onde as indústrias vão estar muito mais próximos da gente, a Artesp, das lojas, né? O programa de apoiador institucional, e a gente vai falar disso oportunamente, não é o caso agora, mas eu só queria ressaltar que essa ausência de marca que alguns colegas nossos aí perguntaram, porque é uma iniciativa própria da Artesp e dos nossos amigos que estão aqui com a gente para dar esse apoio ao comércio varejista, né? Então, voltando ao nosso tema central, é isso que a gente quer explorar. Como que a loja pode vender sem necessariamente estar perto fisicamente do teu cliente, né? Então, alguns fenômenos extra têm acontecido, produtos que a gente não via em loja de tinta começam a ter um papel importante nesse momento, como álcool gel, máscara aquela máscara facial, outros produtos têm crescido à venda, como um esmalte base água, e por aí vai, e assim a gente vai conversando. Esse é o panorama que eu queria mostrar para todo mundo, tá? Um movimento restrito nas lojas, e mesmo assim algumas lojas estão surpreendendo e fazendo um bom volume, porque tem canais alternativos de venda, que é o que a gente quer mostrar para o pessoal aqui. Perfeito. A gente convidou nomes de peso aqui, espero que a gente consiga ajudar o pessoal, né? Daniel, você que tem uma vasta experiência no nosso setor, como que é a realidade das lojas de tinta com a venda digital antes da pandemia? E pelo contato que você tem feito com os lojistas durante esse período, alguma coisa já mudou? Olha, bom dia, Rodrigo, mais uma vez. Eu visito as lojas de tinta já há alguns anos por meio da revista, fazendo matérias nas lojas. E pelo que eu vejo todos esses anos, para ser bem realista, as lojas de tinta, em sua maioria, elas estão bem longe das vendas online, né? Muito distante comparado a outros segmentos aí de roupa, remédio, inclusive, suplementos, né? E tem muita facilidade para comprar muita coisa, a comida, né? Por aplicativos de comida. Mas muitas vezes eu vejo os lojistas reclamarem que essas vendas online, a maior dificuldade é por causa da logística da entrega. O correio não vai querer entregar tinta, uma empresa de logística não vai querer entregar tinta, o frete vai sair mais caro que o produto, né? Realmente, né? Se eu for mandar uma lata de massa corrida aqui de São Paulo para o Nordeste, com certeza vai ficar muito mais caro. Mas a loja de tinta hoje, ela não precisa vender a tinta dela para o Brasil inteiro, ela pode trabalhar dentro do bairro dela, vender de forma online para o bairro vizinho, para a rua de trás. Muitas vezes, a pessoa de um condomínio novo que está 2, 3 quarteirões atrás de você, ele nunca passou pela sua rua, ele não conhece o teu bairro e ele nunca te viu. E com isso, agora, com esse momento da pandemia, o mercado ele já vinha sofrendo uma transformação digital devagarzinho, mas agora é uma avalanche digital, né? Mudou completamente o meio de inserção do consumidor, porque o consumidor antigo, o consumidor tradicional da online, né, antigo maneira de dizer, o tradicional, ele tem 20 anos, 25 anos, ele já comprava algumas coisas. O consumidor de 45, 50 anos, 60 anos está começando a comprar agora porque ele não pode sair de casa. Existe até uma pesquisa de um site, Cashback World, ele está dizendo que aumentou em 73% as vendas online em março. Isso porque as pessoas estão em casa e seus hábitos de consumo estão mudando. Elas estão com mais interesse em produtos, serviços para o bem-estar, para a saúde, preocupação com segurança, a tendência de consumir marcas e produtos que criem valor para o seu dia a dia, a busca por informação, que é essa parte mais importante, não querendo me alongar demais. Hoje, o consumidor está lá no sofá da casa dele, no celular, procurando informação. Ele coloca no Google Maps, no Facebook, no Google. Ele precisa achar informação. Ele está querendo informação e ele vai comprar através dessa informação.
Perfeito, muito obrigado, Daniel. Isaac, você que já ajudou muito o lojista a trabalhar com televendas, né? Você acha que esse é o momento ideal para esse tipo de venda? Ela voltou a crescer? Ela tinha encontrado um período de queda? Na verdade, eu vou compartilhar do que o Daniel comentou. Quem não tem televendas já passou o tempo. Já era para ter tido televendas. A venda por telefone é uma realidade tão grande que, para ter uma ideia, se considerar só o faturamento dos call centers, dessas grandes centrais de contact center, ela chega a 52 bilhões anuais. Fora o quê? As vendas de lojas. Tem lojas hoje, lojas de tinta que eu conheço, que o faturamento dela pelo telefone é maior do que o presencial. Agora, o que me chama a atenção é que, às vezes, o lojista pequeno, ele fala assim, mas eu vou ter que montar um telemarketing com toda aquela infraestrutura. Não, gente. Não. O feito é melhor do que perfeito. Mas sabe qual foi uma das coisas que tem acontecido? É o seguinte, que na hora de falar telemarketing, o pessoal fala assim, igual eu fui visitar um lojista de tinta, igual o Daniel, eu com o Daniel, nós rodamos uns 3 anos aí, tudo que era loja, tudo que era buraco. Aí a gente chegava lá pro pessoal e falava o seguinte, o seu pessoal compra por telefone? Aí fala, o quê? Tinta? Que é isso? O cara quer ver a cor, ele quer cara a cara, não é isso? Até o Ricardo acabou de falar aqui, o Ricardo falou, olha, o grande empecilho de vender e-commerce, ele falou o seguinte, olha, lá no chat, é a questão da fidelidade da cor. Pode ser, mas aí eu pergunto, de cada 10 pessoas que entram na loja de tinta, quantos compram a cor branca, compram a cor básica? É a grande maioria. Então, às vezes, o que acontece? O lojista fica arrumando desculpa com o coração. Sempre é o seguinte, porque, olha, gestor, ninguém cresce com tapinha nas costas, não. Agora que você viu que o negócio apertou, né? Apertou, agora está correndo atrás. Só que está correndo atrasado. Então, vender por telefone é uma realidade. Agora, tem um detalhe interessante, viu, gente? Porque do nosso tema, do nosso treinamento, falando sobre a questão de digital e e-commerce. Porque agora o telemarketing, televendas, ele está indo para uma evolução. Ele está indo para o que nós chamamos de televendas 5.0, aonde não vai existir mais só a venda pelo telefone. A pessoa que trabalha pelo telefone, ela tem que trabalhar com o WhatsApp, com as redes sociais, com o e-commerce, com a loja. Ou seja, vender por telefone é uma realidade. Eu vou dar uma dica para o lojista. Se você não vende, o teu concorrente está vendendo, tá? Está vendendo. Porque você viu que o Nascimento apontou aqui, o Salvador apontou. O que ele apontou? Ele falou, dados. E contra dados não tem argumento. Contra dados não tem argumento. Tem loja que está bombando na venda. Agora eu preciso ver o seguinte, às vezes, contra a fé, não há fatos. Às vezes eu coloco na cabeça, falo assim, eu fui numa loja, o cara falou o seguinte, ninguém compra pelo telefone, Aí eu fui dar uma volta na loja perguntando, tudo bem, você compra pelo telefone? Eu compro, o que você compra? Eu compro pizza, compro não sei o quê. Se eu vendesse tinta por telefone, você compraria? Claro, compraria. Ou seja, às vezes a pessoa tem um preconceito da área, do setor, e agora não tem mais, né? O negócio mudou e, de fato, telemarketing passou o tempo. Esse é o detalhe, passou o tempo. Agora tem que acelerar. Obrigado, Isaac. Você já fez até uma pergunta que eu tinha anotado aqui do Ricardo Oliveira, você já conseguiu responder. Muito obrigado. Alexandre, as vendas das empresas que trabalham com comércio eletrônico já cresceram mais de 100%, se comparado com o mesmo período de 2009, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Você acha que esse é um fenômeno que veio para ficar e ainda mais, que já ia acontecer de qualquer forma e foi antecipado por conta da pandemia? Então, Rodrigo, primeiro deixa eu só alertar uma coisa. O áudio do professor Isaac ficou muito ruim para mim. Então, eu não sei se isso pode estar acontecendo com quem está assistindo também, ou se foi só algum problema que aconteceu aqui comigo. Mas vamos lá, vamos falar sobre e-commerce, vamos falar sobre toda essa revolução que era inevitável. O mundo já passou por algumas transformações, né? Eu acho que vale... Eu sou muito de figurado, assim, né? De mostrar para os alunos, inclusive, em sala de aula, dando exemplos figurados. Fica mais fácil de entender
e desmistificar todo esse processo que às vezes se cria, quando na verdade são coisas simples, né? A gente passou pela Revolução Industrial e que muitos trabalhadores perderam seus empregos, né? Países tiveram que ser remodelados, por exemplo, a Alemanha. Foram milhares de trabalhadores sem emprego, e a Revolução Industrial trouxe benefícios, malefícios e adaptações, né? Da mesma forma que muita gente acabou ficando sem ter como adequar naquela situação, novas profissões apareceram. E aí, depois de alguns anos, o mundo, né, entendeu que a Revolução Industrial era necessária. Há alguns anos, a gente já vinha vivendo isso com a revolução que a gente chama de tecnológica, né? Com a entrada dos computadores, né? Com toda a informatização dos processos. Então, o que aconteceu de novo? Um monte de trabalhador perdeu seus empregos e a gente teve que aprender a lidar com tudo isso. Imagina você colocar um computador numa loja onde era aquela caixinha que você apertava os números, né? Que era o português que estava lá na frente, que vendia e entregava o dinheiro, e automatizar isso, né? Agora a gente está vivendo uma era digital. Já se fala de alguns anos para cá que essa era digital, coincidentemente, se acoplou ao marketing 4.0, né? E o que é o marketing 4.0, na verdade? É toda essa transformação digital. Ele diz assim, resumindo, né, que todas as empresas que sobreviverem ao caos, ao boom tecnológico e digital e todas essas mudanças de mercado, e olha que eles nem previam a história do vírus, da pandemia, né? Vão precisar se adaptar às relações humanas, né? Então, onde tem esse vínculo, essa cumplicidade. O Daniel falou muito bem dessa história de que, né, hoje na internet tudo mudou, até o significado da palavra orgânica mudou, né? Então, assim, as pessoas estão procurando outros valores, na verdade. A gente está vendo, inclusive, né, durante 4, 5, 6 anos que foi criado o termo influencer, a gente está percebendo que hoje isso já não tem mais valor. Influenciar o que, na verdade, né? Então, assim, era inevitável que tudo isso acontecesse. Eu acho que a pandemia só trouxe mais rápido esse processo para frente. É como consertar um carro ou aprender a andar de bicicleta sem as rodinhas, né? Mas o que eu entendo é que todo mundo, de alguma forma, vai se beneficiar com isso. Como, na verdade, a gente vai se beneficiar com isso, né? É entendendo quem está próximo. O Daniel acabou de novo dar um exemplo legal quando ele falou assim, sai muito caro, já se entende, né? Vocês acabaram de dizer, o Salvador também falou sobre, se entende o processo que tem um ponto, tem um hiato aí que é o processo de logística, né? A compra via internet e até a chegada do produto lá. Coisas mais leves, mais baratas no sentido de transição é mais fácil. Agora, como mandar isso em tinta, pesado, latões, etc. e tal, né? Essa história de você conhecer o seu próprio fornecedor do bairro, de você fazer nicho de mercado, cliente ali em volta, isso é fenomenal, né? Criar-se uma rede do bem agora, nesse exato momento, onde você possa incluir isso, esse dado ali, saber que tem próximo a você, isso é magnífico, né? Entender que hoje o digital não vai literalmente atrapalhar, eu acho que isso deveria ser um pensamento que deveria ser incutido em todo mundo. A gente não tem que entender como obstáculo. A gente só precisa entender como isso vai funcionar na realidade. Perfeito. Alexandre, o pessoal aqui nos comentários falaram que o áudio do Isaac tá ok e para mim também estava ok, mas obrigado pelo toque, Ok. tá? Uma outra coisa que eu queria falar com você é que entre os revendedores de tintas, ainda tem muito empresário que não conta com nenhum tipo de venda eletrônica. Como que eles podem começar essa venda? Como podem aprender a usar as ferramentas, criar ações e saber aonde melhor investir no marketing digital de maneira mais assertiva? Então, isso é um processo que é uma dúvida que está sendo colocada, inclusive, pelos grandes entendedores vamos falar de internet, né? Que é uma palavra que todo mundo sabe. O Google hoje, as pessoas acham que o Google é só literalmente uma ferramenta de busca e, na verdade, é a maior empresa do mundo, né? Tem um gráfico que fica oscilando o tempo todo
Depois a gente pode colocar isso para a galera ver que mede as 10 maiores empresas do mundo, e tem uma briga ali entre Apple e Google, mas a Google está sempre à frente o tempo todo. Só para você ter noção, a Google tem mais satélites em volta do planeta do que a própria NASA. Ale, mas por que você está falando disso, né? É para levantar exatamente a dúvida. A própria Google, que tem um fornecimento de informação para seus funcionários internos, colocou essa dúvida em pauta, que é exatamente o que vai ser da internet, o que vai ser, literalmente, das vendas virtuais, como é que isso vai se propagar, visto que hoje tem uma enxurrada de informação, tem uma enxurrada literalmente, de coisas, consumo, e etc, etc, etc. Bom, pensando no mercado de varejo, o que a gente sabe é que, assim, não adianta adotar estratégias a longo prazo. Não adianta testar coisas a longo prazo. A gente tem que, literalmente, ter ações pequenas e que você possa mensurar isso, ter resultado ou não, e aí dar continuidade, né? Entender isso, entender o seu público nesse exato momento, o seu consumidor final, é primordial. Como é que a gente faz isso dentro da internet, né? A gente tem exemplos hoje, né? Vamos dizer assim, dentro do Pinterest, por exemplo, né? Eu acho que toda pessoa pode ir lá e saber quais são os itens mais procurados. Há meses, talvez eu possa ousar a dizer há mais de um ano, que o que é mais procurado dentro do Pinterest é decoração. Literalmente decoração. Depois vem maquiagem. Então, assim, a gente tem um fator muito positivo, né, que é essa história da decoração. E olha que interessante, né? A gente está vivendo um momento em que a gente precisa ficar dentro de casa. Não é uma coisa que você possa ter escolha. Não, não. É fundamental, é essencial que você fique dentro de casa. E o que significa casa dentro do subconsciente? É porto seguro, é o lugar que você se sente bem, né? Que você se sente literalmente à vontade, né? Então, isso não importa se é uma mansão, se é uma casa simples, mas todo mundo, inclusive, quer uma casa com o seu gosto. A gente tem gostos, né? Tem escolhas. Então, assim, eu acho que se valorizar dessa história de, né, que já que você está dentro de casa e você pode dar um jeito na sua casa, né, ter tutoriais que expliquem isso. A gente sabe por que maquiagem vende tanto na internet, né? Tutorial. As meninas explicam como fazer, mostram um produto que elas estão usando, né? E, assim, ou melhor, vou dar um exemplo ainda mais prático ainda. Meu apartamento é novo e eu tirei todas as paredes e troquei por drywall. E aí, na hora de encaixar os blindex e tal, depois de algum tempo, percebeu que tinha um vazamento. E como eu tinha feito um processo de pintura que parecia cimento seco em uma das paredes, isso teve que, né, que ser tirado o gesso em cima do drywall, consertar lá o vazamento e tal, não sei o quê. E depois tinha que pintar. E aí, quando todo o processo estava concluído, se entrou na história da reclusão, da quarentena. Eu falei, eu vou tentar fazer isso. E busquei um tutorial. Não sei se eu posso falar o nome de alguém aqui, mas ele é excelente, que é o Arruda, que tem um programa aí, eu não vou dizer qual é o canal, que eu não vou dar validade para isso, mas ele tem um programa no canal que ele ensina métodos, né? E olha que legal, eu fui lá no YouTube, descobri o cara ensinando como faz, a quantidade de tinta que você tinha que comprar por metro quadrado, a quantidade de massa. Ele ensinava, inclusive, como você media o metro quadrado, sabe assim? E aí, o que eu fiz? O que eu me arrisquei? Comprei e fui fazer. Então, eu prometo que da próxima vez eu levo o celular lá no banheiro e mostro. Eu fiz uma textura, não vou desmerecer o cara que fez, mas muito melhor do que o cara que fez. Então, assim, eu acho que tutorial, nesse exato momento, né, explicar como se procede, né, é fenomenal. E, além disso, agregar valores a essa história das tintas. Hoje a gente sabe que tem tinta que tem antimofo, a gente sabe que tem tinta que tem antibactericida, né? Não é o caso só de você ir lá e pintar uma parede, mas é o caso de você entender que isso também é sua proteção. Você está protegendo o ambiente, você está protegendo o local que você vive, além de embelezar, claro. Perfeito. O pessoal já está cobrando aqui uma foto do seu banheiro, hein? Depois você manda para a gente para ver se ficou bom mesmo. Isaac, você já falou que televendas também já está um pouco ultrapassado, ter só televendas, que o e-commerce é uma complementação mais que necessária. Mas como que esse comércio esse processo deve ser feito? O começo do e-commerce para quem só tem televendas? Muito boa. O que acontece?
o Salvador, eu estou anotando aqui, viu, gente? Ó, vocês têm que anotar. Quem está fazendo tem que anotar aqui. Estou anotando as dúvidas. Primeiro, parabenizar todo mundo que está aí dando comentário. É isso aí, bora comentar. O Salvador ele falou um detalhe interessante, que é o seguinte, até eu anotei aqui, ó, que hoje nós precisamos pensar em canais alternativos para a venda. Ou seja, o televendas é um canal. Ele não é o melhor nem o pior, é um canal. A loja é um canal, não é o melhor nem o pior. O e-commerce é um canal. A internet hoje é um canal. Tem uma loja, o marketplace é um canal. Por exemplo, o Alexandre comentou agora, um assunto que até anotei aqui bacana. Ele deu uma dica de um canal que pode ser implantado agora, que é o YouTube. O YouTube hoje é o segundo maior buscador do planeta. Tá todo mundo fica postando coisa lá no Insta toda hora, Insta, Facebook, e às vezes tem lojista que fala assim, Isaac, não vinga, contrata gente e fala assim, não vinga. Mas, pelo amor de Deus, olha, segue a dica, ó. Tutorial, que foi o que o Alexandre acabou de falar, é dica de gestor, não é dica de amador. Ó, tutorial. E o segundo, reviews. Gente, nos Estados Unidos, reviews é o que explode. Então, são canais. Reviews, lembra o que é, né? Reviews é eu fazer comparação. O camarada, lembra que eu fui trabalhar? Eu fiz trabalho em tinta. Cheguei lá para um rapaz e perguntei assim, ó, você quer tinta interior ou exterior? Aí ele falou, não, é aqui para São Paulo mesmo. Porque o povo não sabe. O povo é simples, ele só quer pintar a casa dele. Você chega lá e fala assim, ó, você quer pintar o quê? É acrílico, é PVA? Ele não sabe, ele só quer pintar a casa. Aí eu não tenho um raio de uma loja de tinta, de uns camaradas que manjam demais. Esses dias eu estava no interior de São Paulo, tinha um cara que tinha mais de 45 anos de tinta, de balcão. Não tem um sem vergonha, que na verdade é um abençoado, que monta um raio de um review, explicando assim, ó, gente, vou explicar para você qual a diferença de tinta X e tinta Y. Bota no YouTube e agora que é o pulo do gato. Tá aumentando muito. Nós vamos entrar agora no ciclo, toda vez que tem a mudança igual nós vimos essa mudança de pandemia, eu que sou professor de história, nós tivemos, sempre quando teve essas grandes mudanças, duas máximas aconteceriam. Primeiro, o dinheiro trocava de mão. Ou seja, eu tinha um balde, o balde encheu o balde, agora ele vai trocar o balde. Aí a pergunta é, a minha loja vai estar nesse novo balde? Primeira coisa. Segundo, quem vai conseguir ter resultado é quem se adapta primeiro. Então está na hora de eu começar a me adaptar a essas mudanças. E o que tem notado? Que as pessoas hoje entram, e eu presto serviço para grandes home centers, que eu vejo lá que o pessoal, ele entra no site, no e-commerce, ele olha o produto, mas visto que o nosso produto é uma venda técnica, ele quer falar com o ser humano. Ele quer entrar em contato ou com o WhatsApp ou pelo telefone. Então, por isso que às vezes nós temos esse preconceito. Televendas não funciona. Não, televendas, sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que faz o televendas? É eu pegar o telefone e profissionalizá-lo. Para não atender uma pessoa que fala assim, alô? Hein? Que? Como que é? Não, só precisa vir aqui para escolher a tinta. Não, a pessoa vai atender com carinho, vai atender com amor e vai poder falar, vai pegar os dados. Vocês acreditam que até hoje eu quero fazer um desafio para vocês? Vocês que estão assistindo essa live, eu quero fazer um desafio para você ver o quanto nós temos de oportunidade. Olha, 2 desafios. O primeiro desafio é o seguinte, tá tendo um Zoom para tudo que é lado. Ontem eu dou aula lá na Fundação Getúlio Vargas, nós estávamos fazendo um Zoom, e o que você vê de fundo de parede do pessoal que tá sujo, precisando de tinta, é inacreditável. Você fica... Olha o grande oportunidade que eu tenho é vender tinta para o pessoal dentro de casa. Segundo desafio, liga para a loja de tinta. Liga para as lojas de tinta. Vê se o pessoal vai pegar o número do seu telefone. E se pegar o seu telefone, e é um celular, pergunta, vê se o colaborador vai perguntar o seguinte, esse número também é o WhatsApp? Então a dica é, dá para eu ter um e-commerce? Dá para ter um e-commerce hoje? Já era para ter tido. Se você tem, migra o e-commerce com telefone.
vai acelerar a sua performance. Se eu não tenho, não é desculpa. Então, bora trabalhar forte com as outras plataformas que eu tenho e sempre, gente, divulguem tudo o seu telefone. Mas precisa ter gente treinada para atender, porque senão é lead, viu? É lead. E o que eu vejo o pessoal perdendo lead aí, cliente ligando. Quer ver? É igual pizzaria. As pizzarias reclamam, falam assim, a gente não tá vendendo pizza. Pô, mas quando estava a todo vapor, a pessoa não ligava lá? Ela não deixava o nome? Não deixava o telefone? A pizza, o sabor que ela mais gosta? O que você fez com esses dados? Ah, não sei, joguei fora. Então tá aí. Não tem segredo. O passado dá a ideia do presente que me diz como vai ser o futuro. É o chamado histórico crítico. A ideia é, temos que fazer toda essa junção. Agora não existe mais. Ah, só loja, só e-commerce, só WhatsApp. Não. Agora é todo mundo no mesmo pagode. Porque sabe uma coisa? Não importa se continua presidente A ou presidente B. Não importa se tem pandemia ou se não tem. Quem paga as nossas contas é o quê? É venda. Então, bora acelerar para vender aí. Você falou uma realidade, viu, Isaac? Eu também algumas reuniões por videoconferência, e o pessoal fica colocando background e só mostra a parede, né? O pessoal precisa pintar em casa, vamos para pintar, né? Daniel, para esclarecer o que os convidados acabaram de dizer, você acredita que os pequenos lojistas precisam ter um especialista em internet para digitalizar a loja ou ter uma loja virtual e vender pela internet? Ou precisa de uma pessoa dedicada full time ao digital? Olha, Rodrigo, para ser bem sincero na tua pergunta, responder de 100%, sim, o cara precisa, o lojista precisa ter uma pessoa dedicada a isso. Mas, poxa, tá difícil vender, o faturamento tá baixo, eu não tenho como investir. Gente, vocês podem começar de formas super simples, eu vou dar até alguns exemplos, mas antes de dar alguns exemplos de como vocês podem fazer, eu vou me apoiar no que o professor Isaac falou sobre o fundo da parede, das lives que o pessoal vem fazendo. Tem um estudo que a Disney ela pesquisa no mundo inteiro empresas que podem competir com eles, né? E eles encontraram uma coisa em comum. A mesma empresa que hoje é o maior concorrente da Disney também é o maior concorrente do McDonald's. Poxa, o que tem a ver isso, né? Aí eles foram entender que é o Netflix. Por quê? As pessoas ficam em casa assistindo, isso vamos levar para Estados Unidos, né, que o pessoal pode ir de final de semana passear lá no parque, né? Então, ao invés do pessoal ir no parque passear, fica maratonando Netflix ali no final de semana. Por que McDonald's? A pessoa não vai mais ao cinema assistir filme para quando sai do cinema para comer o lanche, né? Como que o lojista pode se engajar nisso? Poxa, o cara vai maratonar no final de semana, assistir filmes e tal. Poxa, vamos pintar a tua parede com um cinza, com uma cor neutra, para facilitar você assistir, para ser mais bacana a tua maratona, vamos melhorar a tua sala. Então, o lojista de tinta ele pode se engajar em alguns pequenos exemplos, em algumas pequenas oportunidades. E quando você se engaja em várias pequenas oportunidades e você somar tudo isso, vai te gerar um bom volume de vendas. Dando de exemplo, o lojista ele não tem um e-commerce, ele não tem nada. Poxa, eu preciso ter uma loja virtual agora? Precisa. Dá para fazer agora? Não. Você pode colocar no teu plano, começar a desenvolver a tua loja virtual com calma, mas você pode trabalhar no Facebook, cria uma página da tua loja no Facebook, posta algumas coisas legais. Pô, Daniel, eu não tenho que postar, minhas fotos são feias. Você trabalha com alguma marca. Você trabalha, a maioria das marcas tem conteúdo. Fala com o vendedor, fala com o marketing da marca que você trabalha, pede imagens, pede posts, eles vão te encaminhar com o maior prazer, porque eles também querem divulgar a marca deles. Com isso você vai alimentando a tua página. Mas não é só isso, não basta ter sua página lá. Ter a sua página lá é a mesma coisa que você abrir a tua loja, levantar a porta e não fizer nada para entrar cliente. Você sempre fez alguma coisa, você anunciava na revista do bairro, comunicava os amigos, falava que abriu a loja. No Facebook, o que você pode fazer? Procura alguns grupos do bairro, do teu bairro.
procura aí no Facebook o grupo do teu bairro. Você já publicou alguma coisa da tua loja no grupo do bairro onde você está? O grupo do bairro vizinho? Às vezes tem um grupo do condomínio. Você pode procurar grupo de mulheres grávidas da tua cidade, postar, olha, não querem pintar o quartinho do seu bebê? Eu tenho a tinta aqui, eu tenho azul, eu tenho rosa, eu tenho amarelo. E assim, aos poucos, você vai trabalhando. Um outro exemplo muito prático que vocês podem usar, todo mundo conhece o WhatsApp. Existe o WhatsApp Business, que é uma versão comercial do WhatsApp. O que ele tem de diferente? O WhatsApp Business, você tem uma opção lá que chama-se etiquetas. É como se fossem grupos, mas você não coloca as pessoas dentro deste grupo. Você vai fazer uma promoção para os pintores a semana que vem. Um exemplo. Aí você precisa se comunicar, você tem 300 pintores na tua agenda. Poxa, vou ter que falar um por um, vou ter que montar um grupo, colocar eles lá dentro. Não, porque muitas vezes grupos geram algumas discussões, geram debates, e isso não é interessante para você. O que você pode fazer? Quando você adiciona todos esses pintores na tua agenda, você etiqueta eles como pintores, aí você vai chamar eles para a semana que vem na tua loja, você cria um texto bonitinho, um texto sem erros de português, de preferência, né? E manda para essa etiqueta. Essa etiqueta vai mandar individualmente para todos os pintores que você tem na tua agenda. Salvaguardo, os pintores, como vocês são pintores que você vem desenvolvendo um contato, né, eles, para receber essa mensagem, eles precisam adicionar o teu número na agenda deles. Como o professor Isaac falou, o cliente vai na tua loja, o cliente te liga, anota o telefone, pergunta seu WhatsApp dele, adiciona, olha, eu vou te mandar uma mensagem por WhatsApp, me adiciona aí para você não perder meu contato, a gente vai conversando, a gente troca foto, manda foto da tua sala, manda foto daquilo, outro, e vocês vão desenvolvendo uma conexão. Esse é o momento de criar conexões com as pessoas, né? Outro exemplo simples, vocês podem abrir o Google Maps aí no teu celular e coloca hotel. Você vai achar todos os hotéis que tem na tua região e você consegue ver até o valor da diária do hotel. Você consegue buscar o hotel por valor de diária no Google Maps. Procura a tua loja. Vocês sabiam que tem o Google Meu Negócio, que você baixa esse aplicativo, você coloca o seu endereço e você reivindica o endereço. O endereço é seu. Aquele endereço é seu. Por quê? Você pode colocar uma foto melhor da fachada da sua loja, você vai poder organizar os comentários que você pode receber, a tua loja vão ter notas, você pode adicionar promoções, né, nesse Google Meu Negócio. Isso tudo é de graça, gente. Não precisa ser um profissional, você não precisa contratar uma pessoa profissional para fazer isso. Talvez você tenha um colaborador seu que possa te ajudar com isso, que tem mais entrosamento com a internet, teu filho, um sobrinho, um amigo. Me ensina aqui. É fácil, gente. É fácil. Tem os antigos e-mails marketing, né, que você também pode usar. Tem o Instagram. Nossa, eu posso dar inúmeros exemplos aqui, senão a gente nós vamos nos estender horas, né? E eu não quero monopolizar a conversa. Tem o LinkedIn, vocês têm que olhar as hashtags, tem o Google Trends, que vocês podem ver quais são os temas mais comentados na internet. Os influenciadores, né? Existem os grandes influenciadores, mas até um tempo atrás, eu não sei como está no momento atual, as grandes empresas estavam procurando os micro-influenciadores, aqueles que têm 300, 500, 1.000, 2.000 seguidores, que eles influenciam pequenas regiões. Você pode procurar arquitetos na sua região, pessoas que têm alguns canais, e colaborar, olha, eu vou pintar o teu ambiente, fala da minha loja, fala que você comprou a cor lá. Então, de maneiras pequenas, você pode atingir muita gente. Poxa, Daniel, é muita coisa para fazer, é muita coisa. Existem gerenciador de rede social. Coloca aí no Google, gerenciador de rede social. Com uma ferramenta, você vai conseguir publicar conteúdo praticamente em todas as redes sociais com um clique só. Gente, desculpa me alongar, eu me empolgo com o assunto, é muita coisa, é muita ferramenta, é muito conteúdo, é muita informação. Foi ótimo, Daniel. E se precisar também, é bom lembrar que a Artesp está aqui
para ajudar com isso e com várias outras coisas, né, Salvador? Exatamente. O que a Artesp tem feito nessa época de pandemia que tem ajudado bastante os revendedores? Para eu dizer, ô Salvador? Porque nós estamos lá entrosados no mesmo assunto. Cheguei, Daniel. Na verdade, nossa primeira preocupação foi ser um ponto de informação. No começo estava tudo muito confuso, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, na verdade, da gravidade dessa doença, né? Então, a gente adotou um critério orientado pelo nosso presidente, que está aqui assistindo a gente, né? A Artesp se colocou... Bom dia, presidente! Saúde, presidente! É isso aí, se espirrar até meio-dia, saúde. A Artesp se colocou como um ponto focal de informações. E isso deu muito trabalho, porque a gente está vivendo um momento de proliferação de informação, nem todas elas são confiáveis, né? E a principal implicação disso está na operação do comércio, né? Muitos decretos a nível federal, estadual e municipal, por exemplo, e ninguém sabia direito o que fazer, nem como fazer, ou se podia fazer, enfim. Então, baseado em tudo isso, a gente, primeiro, criou uma célula para absorver todas essas informações. A gente montou uma estrutura e um pequeno gabinete de crise amparado pelos advogados que prestam serviço para a Artesp, para que todas as informações que a gente passasse para o pessoal fossem validadas juridicamente. E muito filtro, porque tinha muita notícia ruim rodando no mercado. O segundo passo foi ampliar os nossos canais de comunicação, e dentro do que a gente está falando, a gente tem uma experiência própria recente. A gente tinha um grupo corporativo, se é que eu posso chamar assim, né, de WhatsApp, que tinha ali, quantas? 30, 40 lojas, né, Daniel? Hoje tem mais de 200, né, que foi o maior ponto de disseminação de informação. A gente teve que dar uma trabalhada no nosso banco de dados, porque sempre que a gente tem uma informação que é considerada importante, como é que a gente considera importante? Eu não tenho loja de tinta, o Daniel não tem loja de tinta, mas cabe a gente lembrar, toda a diretoria da Artesp, ela é composta por lojistas de tinta, tá certo? E é um grupo bastante heterogêneo, gente que tem loja de tinta grande, pequena, no bairro central, na periferia. Então, essas informações a gente primeiro validava juridicamente e também discutia com a diretoria para saber se ela era funcional. A partir disso, a gente passou a disseminar informações. E, para nossa surpresa e satisfação, isso foi compartilhado não só dentro do estado de São Paulo, como também do Brasil inteiro, né? A partir daí, a gente reestruturou o nosso ERP e a gente começou a utilizá-lo para fazer uma pesquisa, para fazer algumas pesquisas, né? Então, quer dizer, a gente está se propondo mais do que nunca a ser um canal a gente se propõe a ouvir o revendedor, a gente se propõe a perguntar diretamente para ele como é que ele está sentindo tudo isso, o que ele está fazendo, e depois a gente responde tudo isso validado jurídica e estatisticamente. Quer dizer, aqui não é central de fake news, não. A gente tem informação de valor e esse é o nosso propósito, né? É sempre dar uma orientação validada, uma orientação sólida, para que o revendedor não se prejudique mais do que está sendo prejudicado por uma questão conjuntural. A gente está vivendo um problema de saúde pública, mas por trás disso, junto com isso, tem um negócio. Então, dentro dessa operação, a gente faz de tudo para proteger o revendedor, para não deixar ele fragilizado nesse momento. Como, por exemplo, recentemente, aqui na cidade de São Paulo, foi instituído um rodízio extraordinário e muita gente não sabia o que fazer. Como o decreto não é absolutamente claro, nem nós conseguimos entender o que poderia ser feito. A gente discutiu pra caramba, eu, Rodrigo e Daniel, sobre isso, e a nossa posição foi extremamente conservadora. Não faça nada. Submeta-se ao rodízio que é mais seguro, porque ninguém sabe como, por exemplo, vai ser feita a fiscalização e quais são os carros de carga que podem circular. Isso como dando um exemplo. Então, para não expor o revendedor, a gente adota algumas posições bem conservadoras, né? E também, como a gente está fazendo aqui, oferecer ferramenta para o revendedor para que ele sinta o menos possível as dores desse momento, né? E agora eu acho que o próximo passo é começar a tentar traduzir o comportamento do consumidor, aquele que está indo na loja de tinta, para a gente tentar estruturar
uma ideia de como vai ser após pandemia, porque eu tenho uma crença pessoal, eu acho que quando isso acabar, nós vamos vender muita tinta, se Deus quiser, tenho certeza. É legal falar também, Salvador, que a gente sempre teve, né, um site com atualização diárias, temos também o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, a gente sempre tenta informação lá o mais possível do setor, né, as informações mais importantes do setor. Daniel, a revista também ficou digital, essa última versão, e as próximas devem ser. Conta pra gente como que tá essa mudança da revista. A revista digital, tivemos uma grata surpresa, né? Com a revista digital, e tínhamos um pouco de receio. Será que as pessoas vão ver? Será que as pessoas não vão ler, né? E a revista digital, ela teve mais de 3 mil downloads, mais de 10 mil acessos para leitura. Então, ficamos muito felizes. Isso nos motiva a trabalhar mais forte na revista digital, divulgar a revista, porque nós imprimíamos cerca de 2 mil revistas que nós enviávamos para cerca de 1.800 e quebradinho de proprietários de lojas de tinta, e da noite para o dia, nós, ao invés de atingirmos 2 mil pontos de venda no estado de São Paulo, 1.800 e poucos proprietários no estado de São Paulo, que isso em pontos de venda, acho que dentro do estado refletia em quase 3 mil pontos de venda, né? Porque cada proprietário tem uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 100 lojas, 50 lojas, né? E nós atingimos o Brasil com a revista, né? O conteúdo das nossas revistas, que você pode entrar no nosso site, você vai encontrar as últimas revistas, tem muito conteúdo interessante para o dia a dia da tua loja. Nas nossas reuniões de pauta, quando nós sentamos, eu, o Salvador, o Rodrigo, o presidente, para discutir qual o tema a ser abordado, eu sempre pergunto para o presidente, no caso, né, aquele lojista, falo, cara, o que está precisando chegar de informação na tua loja para melhorar? E o canal fica aberto para vocês têm o Facebook nosso, tem o Messenger que vocês podem mandar sugestões, tem o e-mail, vocês podem mandar para o artesp@artesp, pintonartesp@artesp, todos.org.br, para o Salvador, né, salvador@artesp.org.br, eu mesmo, daniel@artesp.org.br, para nós abordarmos cada vez mais assuntos que sejam interessantes para o dia a dia da tua loja. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você responder, pessoal. Quanto custa isso para o lojista? Para o lojista? Nossa, deixa eu ver, eu vou até olhar, né? Porque quanto custa? É de graça. Pois é. É de graça, gente. E outra coisa, assim, que é muito importante a gente deixar registrado, eu estou vendo muita gente aí prestigiando esse nosso encontro aqui, muita gente de indústria, muita gente do comércio, então quero agradecer todo mundo, mas já faz 1 ano que o nosso estatuto mudou e a gente tem abrangência nacional. E a gente sempre estava pensando numa estratégia mais adequada para atingir outros locais que não o estado de São Paulo, e as ações da Artesp, historicamente, sempre foram muito concentradas na grande São Paulo capital, de uma forma muito incipiente aí no interior de São Paulo, já tivemos uma presença maior no passado. Hoje a gente conversou com o lojista tradicionalíssimo do interior de São Paulo, que está dizendo que a gente esqueceu. Eu quero mandar aqui um abraço para o Arnaldo Barrado Filho, a gente não esqueceu de você não, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser, se não pessoalmente, virtualmente, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer junto com o pessoal do interior, que tem muita coisa para ensinar para a gente, mas já faz 1 ano que a gente tem pensado em como chamar o pessoal de outros estados, que tem ali as suas características, as suas necessidades, e a gente nunca tinha encontrado uma fórmula correta. Agora, a Covid-19 empurrou a gente para fora, né? Esse é o lado positivo. Eu quero agradecer aqui todo mundo de fora de São Paulo, que está mostrando alguns caminhos para a gente. Quero agradecer vocês. E olha, a Artesp é nacional, já faz 1 ano. Então, você que está aí fora do estado de São Paulo, você que está no norte, no nordeste, alguns lugares que tem uma carência de informação e de tantos outros recursos, pode procurar a gente, que a gente está aqui para ajudar todo mundo, tá? E não é só com informação sobre e-commerce, sobre venda, tem muita coisa que a gente pode fazer para deixar essa rotina da revenda de tintas mais, digamos, mais suavizada na medida do possível, tá?
Mas é isso aí. Rodrigo, continua aí. Desculpa interromper. Imagine, conte com a gente. A Artesp está sempre aqui para ajudar. Alexandre, vamos voltar para o e-commerce, então. Como que a gente pode aplicar a uma loja de varejo e ferramentas criativas para o consumidor mudar o hábito, ainda mais nessa pandemia que ele tem que ficar em casa? Há algum filtro que pode ser usado por região, por exemplo? Então, Rodrigo, você e o Salvador falaram essa palavra duas vezes, e é bem interessante, que é a história do filtro, né? Mas vamos primeiro criar uma diferença que é uma linha tênue, entre e-commerce e loja virtual. O Daniel falou bastante assim das várias ferramentas que podem ser usadas, e isso é muito legal, né? Mas para todas elas a gente precisa não só de informação, que também é uma linha tênue entre informação e conhecimento. O professor Isaac pode falar sobre isso com mais pertinência até, né? Então, assim, dentro das redes virtuais, realmente, a gente precisa gerar informação, mas é preciso conhecer essas redes virtuais e conhecer o seu público-alvo para você poder aplicar isso, né? Não existe fórmula, não existe regra, não existe bula para comunicação. O que pode funcionar para um pode não funcionar para outro. Então, assim, é necessário que você tenha as duas vertentes para que você se exiba para esse público. Eu costumo, em aula de primeiro semestre, perguntar assim, qual a diferença do ovo de galinha e do ovo de pata, né? Um ovo de pato tem quase 0 de colesterol e equivale a 13 ovos de galinha. Ele é muito mais alimentício, digamos assim. Tem muito mais benefícios do que o ovo de galinha. Mas por que a gente não come ovo de pato ao invés de comer o ovo de galinha, né? Tem uma diferença aí. A pata, quando ela vai colocar o ovo, ela esconde tanto o ovo que, às vezes, ela não lembra onde ela escolheu o ovo. A galinha, a cada ovo que ela coloca, ela cacareja para toda a fazenda ouvir. Então, assim, a gente precisa das duas ferramentas, que é o e-commerce e a loja virtual, para poder conciliar, inclusive, todos os aplicativos, todas as ferramentas dentro de rede social. E qual a diferença de um e de outro? A loja virtual, na verdade, é fácil, né? O Daniel repetiu essa palavra várias vezes e é verdade. Vamos desmistificar, gente, essa história de que a internet, de que o mundo virtual é difícil. Não é de verdade, é fácil, é muito fácil. A gente só precisa sair da zona de conforto. Temos que entender só como ela funciona e sair da zona de conforto. A loja virtual, ela funciona como seu cartão de visitas, é sua vitrine dentro da internet, né? Então, hoje tem um monte de lugares que você faz o seu site e ele te ensina. Aqui você vai botar fotinho, aqui você vai botar o textinho, pronto, você publicou a sua loja virtual, você vai divulgar a sua loja virtual. Todas essas ferramentas, inclusive, que o Daniel mencionou do Google, são fundamentais que você tenha o seu site, que é a sua loja virtual, né? O e-commerce é um passo além. Então, assim, você precisa colocar um sistema para você poder vender no seu site ou nos marketplaces, como o Amazon e como outros tantos lá, né? Então, assim, até o Mercado Livre hoje, com o crescimento que teve, ações na Bolsa, se tornou um e-commerce, né? Se tornou um marketplace. Então, assim, é possível se entender como é que isso funciona só bisbilhotando. Não precisa nem de você mergulhar a fundo, é só bisbilhotar um pouquinho, né? A história de você fazer uso dessas redes só traz como benefício, né? Vamos entender que a rede virtual hoje está na palma da sua mão. Diferente de 30 anos atrás, como na década de 80, que a gente precisava de outdoor, que a gente precisava de busdoors. Hoje é tão mais fácil, porque você pode estar na mão de todo mundo, absolutamente de todo mundo. O Daniel frisou muito bem a ferramenta do WhatsApp. O TikTok, mas olha, o TikTok é um negócio de vídeo lá de 30 segundos, mas é a que mais cresceu. E por ali, por exemplo, você pode mostrar fotos, né? Botar um vídeo rapidinho, como é que funciona antes e depois. Então, assim, de novo, desmistificar literalmente a história de que as redes sociais são complicadas, né? E colocar a mão na massa. Volto a dizer, não tem bula, né? Então, tem uma loja que usa essas ferramentas e deu certo, essa daqui não deu com outra. Então, assim, tem que testar. Na comunicação é igualzinho, na ciência é igualzinho
um monte de... Você tem que testar, e não tem que ter vergonha que errou, não tem que ter vergonha que funcionou, não tem que se amedrontar com isso, é continuar, é literalmente continuar. Para terminar, vale um exemplo da história que, eu não lembro se foi o Salvador ou o Daniel que mencionou no começo, dos aplicativos, né? Nós fomos obrigados a sair, literalmente, da história de temor, né? Dos aplicativos. Muita gente tinha medo de comprar na internet porque expunha seus dados. O meu pai era um desses, né? E os bancos, agora, nesse exato momento, foram os maiores alavancadores disso, porque todo mundo precisa pagar conta, todo mundo precisa fazer transferência, receber, etc. Então, foram 300% o número de pessoas que aumentou na utilização de aplicativo de banco nos últimos 30 dias. Então, assim, isso é uma porta aberta, não tem mais volta. O caminho do e-commerce vai ser uma coisa muito comum, a gente só precisa entender. E aí vai uma dica, aproveitar esse cara que na minha tela está aqui em cima, que se chama Daniel, e que deu um monte de possibilidades e ferramentas, dividir em próximas lives, por exemplo, assim, falar como é que você pode ser visto melhor no Facebook. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o Facebook. Instagram, como é que você pode ser visto no Instagram, né? E eu acho que assim, o que essa grande galera precisa, na verdade, é de alguém que mostre para eles que é fácil, sabe? Volto a dizer de novo o que eu falei no princípio. O pessoal da comunicação de marketing adora inventar uns termos que são assim, uau, né? Você fica tentando entender. E é fácil. É comunicação. É ação, se comunicar. É só colocar em prática. Legal. Vamos entrando aqui para o final da nossa live, que nosso presidente gosta de almoçar perto do meio-dia. Mas antes de encerrar, Isaac, conta pra gente como que dá para manter as portas abertas e a atratividade para os clientes pelos meios não presenciais. Neste momento tão difícil, qual orientação de venda e comunicação você dá para os vendedores de tinta? Os pintores podem ajudar nesse processo? E deixa pra gente um recado e suas redes sociais para onde as pessoas podem te achar e buscar mais conhecimento. Show de bola. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, para manter as portas tu aberta, mesmo com essa pandemia, tu tem que fazer uma coisa. Tem que abrir tem que abrir a porta da tua mente. Se tu, a partir de agora, não abrir a tua mente, poxa, porque, olha, eu anotei, juro por Deus, eu anotei mais de 10 dicas de que você pode aplicar agora à tarde. Então, a primeira coisa que quem está aqui assistindo, que é lojista, pare de ficar assistindo o Jornal Nacional, verificando das mortes, para de ver todo esse negócio e veja a live como essa. Gente, nós nunca tivemos na história da internet tantas lives gratuitas com ideias assim turbinado. Se você não sair mais forte dessa pandemia do que quando você entrou, o erro está em você. Ó, cuidado, hein? Ó. Lembra disso aqui, ó? Tchau, querida. Tchau, querido. Lembra? Depois que a gente mandou embora uma presidente, mano, para fechar a loja, ó. Ei, cuidado, hein? Para isso você tem que estar com a mente aberta. O que é a mente aberta? É pegar todo esse conhecimento que foi apresentado aqui, faz ali, ó, uma dica ninja, porque tem muito lojista que está falando comigo, tá falando assim, Isaac, mas eu tô pagando às vezes pro pessoal que tá em casa, como que eu faço? Meu, faz igual nós estamos fazendo. Primeiro, todos os dias, reúna com tua equipe. Todos os dias pelo Zoom, agora pelo Meeting. Semana que vem vai ser pelo WhatsApp, que vai aceitar 50 transmissões ao mesmo tempo. Aí tu vai fazer, sabe o que? Uma lição, ó. Olha só uma dica, uma técnica, chamado Crazy 8. Tu pega assim uma folha, divide em 8 pedaços, dá 1 minuto para cada um ter uma ideia louca de como pode se passar dessa pandemia. Depois você pede para cada um expor, ou seja, em 8 minutos, a tua equipe vai criar 8 ideias malucas. E aí você vai o quê? Vai agora, o Crazy 8 é a evolução do brainstorm. Então, com isso, você já vai começar a ter algumas ideias. O que nós vimos nessa live? Que é o seguinte, não existe mais loja analógica e também não é mais loja digital. É uma só. Lembra, é um só agora. O mundo mudou completamente, as pessoas agora usam máscara, não saem de casa, elas fazem tudo dentro de casa. Eu preciso começar a me adaptar. Então, eu tenho que reestruturar algumas coisas da minha loja. Primeiro, o meu banco de dados, como que é? Como que está?
Como que está a relação de todos os meus pintores? Essa ideia que o Daniel falou de pegar o WhatsApp, gente, pegar o WhatsApp e começar a etiquetar, começa a colocar a etiqueta lá, pintores, consumidor final, arquiteto, começa a fazer essa etiqueta. Agora, vocês acreditam que tem lojista que ainda não tem o WhatsApp da loja, ele tem o WhatsApp do vendedor. Ou seja, ô gestor, presta atenção no que eu estou falando, que você quer me infartar, meu. Quando eu comecei a entrar trabalhando, o Daniel me conhecia, quando eu entrei no começo, quando eu estava no início do mercado de tinta, eu era cabeludo. De tantas coisas que eu vi, eu fui lá, fui arrancando. Olha só, o camarada, o lojista chega para mim e fala assim, não, mas a gente usa o WhatsApp. Ah, é? Cadê o WhatsApp? Aí ele fala que é o WhatsApp do vendedor, o particular do vendedor. Aí o vendedor vai embora para outra loja e leva o quê? Toda a tua base de dados. E tchau, querido. Então o que acontece? Aí depois a pessoa reclama. Não, e detalhe, porque nós temos essa mania, temos que parar, de ao invés de gastar tempo arrumando solução, nós já gastamos tempo arrumando culpado. Aí eu vejo o lojista falando assim, esse camarada aqui é safado, esse bandido. Mas como você deixou o rato crescer ali, ó? Não tinha um gato para olhar? Então, peraí, gestor. Então, essa é a primeira jogada. Primeiro, organiza a tua base de dados, trabalhe com tua equipe, melhora a tua gestão. Essa pandemia está deixando uma grande lição para nós, para fazermos, sabe o quê? Para nós darmos olhada em nossa gestão. Agora é o momento de olhar, de eu transformar a minha loja no mercado digital, fazer com que eu saia do estado atual para o estado desejado. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Olha uma frase: não se cria, não se forma grandes marinheiros em águas calmas. Ou seja, amigo, se você não aguenta pressão, agora, tchau, querido. E a Artesp, eu quero até parabenizar a Artesp aí, que eu li a última edição, eu fui um dos que li pelo virtual. Ela tá clean, a revista. Eu vejo a participação ativa desses meninos. Agora, gestor, Daniel detonou, né mesmo, Salvador? Daniel detonou. Agora, sabe o que acontece? Gente, tá na hora de vocês usar esses meninos. O Alexandre deu a dica aqui. O Alexandre falou assim, tá na hora, eu, lojista, eu ia encher o saco do Daniel toda hora para falar sobre rede social. É toda hora. Tem gente que não tem nem o WhatsApp do Daniel. Se eu tô com problema na minha loja, parte financeira, a parte jurídica, eu enchi o saco do Salvador, até ele me bloquear. Eu tô com problema de comunicação, a problema é o seguinte, eu não sei como fazer um conteúdo, um post. Gente, enche o saco do Rodrigo, esses camaradas. O presidente tá aqui, presidente, esses meninos podem fazer isso daí? Coloca aí, pode, eles estão aqui para isso. Só que acontece o seguinte, sozinho, e eu vejo muito problema isso daí em loja. Na loja, geralmente o dono é sozinho, gente. Sozinho. Você vai mais rápido. Mas junto nós vamos mais longe. Deixa a gente te usar. E aí eu vou até aproveitar, eu que trabalho com várias associações, tenho o privilégio de estar aí junto com o pessoal da Artesp, agradecer o nosso presidente aí, que deu essa oportunidade, me convidou. O presidente está falando que pode encher o saco deles. É 24 horas, gente. Deixa para dormir quando você estiver no caixão. Até lá, vamos fazer, sabe o quê? Vamos ficar 24 horas enfoguetando esses meninos, até eles bloquearem. E se bloquear, você chama o presidente, que o presidente deu aval. Então, eu quero agradecer aí, o presidente, ao Alexandre, Daniel, Salvador, Rodrigo, por essa excelente live. Toda essa equipe que está dando todo esse back-office, o pessoal da indústria que eu olhei, que está bem forte aqui participando, gratidão, é muito bom, e claro, os lojistas. Dia 3, só falar para vocês que dia 3, só para finalizar, dia 3 e 4, eu vou montar um curso gratuito ao vivo, online, das 17 horas até as 19 horas, que é técnica de venda para o lojista. Eu vou trazer dicas de como você pode fazer uma revolução na tua loja, mesmo ela fechada. Mesmo fechada, eu vou passar isso daí gratuitamente. É só entrar no meu site, Instituto IM, que é Instituto I de Isaac M de Martins, /vendas, /lojistas, no plural. Colocou, você faz a inscrição e taca o pau e vamos trabalhar.
Muito obrigado, professor. Como sempre, você brilhou. E manda para a gente o material que a gente faz a divulgação desse curso, viu? Obrigadão. Alexandre, antes de encerrar, deixa para os lojistas aqui como eles podem começar a investir no marketing digital e como eles podem ser mais notados no momento tão disputado. E deixa aqui sua rede, faz seu jabá aí. Vamos lá. Vamos começar mudando a filosofia de pensamento, né? Eu acredito que as convivências, as interlocuções são muito mais fáceis e trazem muito mais benefício para as experiências de cada um. Então, vamos parar de reclamar e vamos se perguntar. Então, ao invés de dizer lá, né, eu não consigo, não conheço, né, vamos perguntar assim, como é que eu faço para conseguir? Como é que eu faço para conhecer? Né? É um passo adiante. De verdade, é parar de reclamar de onde está estacionado e literalmente começar a andar, né? E colocar mais cores na vida, né? A gente fala tanto sobre isso, a gente está vivendo uma época tão cinza, tão absolutamente sem cor. Eu acho que a gente precisa colocar mais cores na vida. Por que a gente acha tão bacana quando a gente abre os programas dos canais da TV fechada para ver, né, as decorações, etc., fazer uma inserção. Ontem eu estava vendo os irmãos à obra e eles estavam fazendo uma casa que tinha 3 andares e tinha uma lareira que subia uma parede e eles pintaram de vermelho, sabe? Assim, um rubro, uma língua vermelha no meio de um cinza e amarelo, um cinza clarinho e amarelo que era toda a casa. Então, assim, por que a gente acha tão bonito na televisão e a nossa casa tem que ser sempre branca? Branca. Eu estava vendo a parede atrás lá da casa do Salvador, não sei se ele está em casa, mas lá atrás tem um vermelhinho lá atrás também que é legal lá. Se reparar os livros atrás aí do professor Isaac, propositalmente está tudo coloridinho, o azul aí atrás do Daniel, sabe assim, colocar mais cor, né? Por isso que eu escolhi vir para o lado de fora para mostrar que atrás verde, outras cores aqui atrás de mim, eu acho que a gente precisa disso. E para os lojistas, eu acho que o ideal, literalmente agora, de novo eu vou falar, é sair da zona de conforto. É entender que não tem como mais o mundo voltar atrás. Vai ser fundamental se entender como é que funciona a internet, se entender como é que se funciona as redes digitais, os e-commerces, os sites, etc., 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 e fazer com que isso funcione a favor, na verdade, né? Volto a dizer, não tem fórmula mágica, não tem bula, tem que se testar, tem que se colocar em prática, tem que reconhecer público, mas eu deixo aí a ideia para vocês, já que a Artesp virou nacional e tudo mais, por que não ter algum lugar com mapazinho do Brasil e ter todos os lojistas catalogados lá, que você clique, né, e veja os caras lá, e de ter mais tutoriais de formas e de maneiras de usarem as tintas, sabe? Eu acho que a gente vê tanto a moda fazer isso, né? E eu acho que tinta, na verdade, não tem como abrir mão de moda, de maquiagem. O que você faz no rosto? Você pinta o rosto, né? O que você faz na moda? Você tinge um tecido que era branco originalmente. Todos os tecidos nascem branco. E eles precisam de toda uma programação de estampa ou de cores para virar uma roupa. Então, vamos fazer isso com a casa também, né? Vamos transformar a casa num ambiente mais bacana, mais... eu acho que foi o professor Isaac que falou, né? A história das paredes atrás digitais. Vamos colocar as paredes de verdade, vamos ter orgulho da parede que está atrás, né? Perfeito. E, Alexandre, é legal lembrar também que você já escreveu um artigo na última edição e já está preparando para a próxima. Na verdade, a gente vai escrever 4, né, Rodrigo? Eu acho que é isso, né, Daniel? Isso, são 4. Falando primeiro sobre essa pequena diferença sobre marketing digital nas linhas de e-commerce e loja virtual, na verdade, e a gente vai cada vez entrando mais fundo dentro de e-commerce. Aproveita aqui no ar, e esse segundo artigo está quase pronto, mas convido o Daniel para escrever o terceiro artigo comigo, e aí a gente entra um pouquinho dentro de redes sociais e tudo mais. Tá certo. Muito obrigado pela participação, Alexandre. Daniel, deixa um recado aí para os lojistas. Qual dica você daria? Uma dica final. Que dica você daria para eles, além de ler o nosso site, nossa revista, nosso Instagram e curtir tudo, é claro?
escolher uma vai ser difícil, né? Enquanto eu vou agradecendo, eu vou pensando, né? Agradecer todo mundo que assistiu, dispôs de um tempinho aí para nos ver. O que o professor Isaac falou, realmente estamos à disposição de vocês. Caso vocês tenham dúvida, poxa, Daniel, eu não sei fazer minha página no Facebook, eu não sei fazer Instagram, eu não sei nada. Pode me explicar? Manda um e-mail para nós, liga na Artesp, manda mensagem pelo Facebook, tem o WhatsApp da Artesp, eu não me lembro agora de cabeça o número, mas deixa o seu número aí nos comentários, nós adicionamos vocês nos grupos. Uma dica que eu posso dar, todo mundo fala de CRM, né? CRM para lá, CRM para cá, CRM para lá. CRM é o seu cadastro de clientes. Você pode usar ele de inúmeras formas. Eu não tenho o WhatsApp de todo mundo no celular, de todos os meus clientes. Você pode na tua ferramenta de gestão aí, eu não sei como está cadastrado na tua loja o cadastro dos seus clientes, mas você pode exportar em Excel. E na agenda do Google tem uma função importar. E você vai importar todos os números dos seus clientes para dentro da tua agenda, de preferência o celular de vendas da loja, não para o celular de um colaborador seu, não para o seu particular, que você vai ficar maluco, porque se tiverem muitos cadastros na tua loja, né, a tua agenda vai estourar de tanto contato. Aí, com calma, na hora do Jornal Nacional, ao invés de assistir, você fica organizando a tua agenda. Você pode ter a etiqueta do pintor, do arquiteto, do engenheiro, do consumidor final, a etiqueta das grávidas, depende de como está o seu cadastro, né? Sempre pegar o celular das pessoas hoje. Eu posso dar um pequeno exemplo. Do lado de casa tem uma Casa Bahia que eu passo em frente todo dia. Eu acho que eu comprei um item nessa loja, deve ter uns 5 ou 6 anos no meu nome, eu acho. Uns 5 ou 6 anos. Acho que tem uma semana eu recebi um WhatsApp de uma vendedora da Casa Bahia. Oi, Daniel, eu sou a fulana de tal, eu tô aqui para te ajudar caso você tenha dúvida, comprar pelo site. Você tá precisando de alguma coisa? Gente, é da Casa Bahia. Eu pensava que estava me cobrando, que eu esqueci de pagar algum boletinho, né? Graças a Deus, não. Mas ela estava tentando me vender alguma coisa. Então, eu acho que nós podemos fazer isso com muita facilidade. O WhatsApp é simples. Como o professor Rolim falou, a loja virtual, um site, o e-commerce, é importante. A gente falava antigamente que você ter um site é só uma loja de porta aberta, e o teu vendedor são as redes sociais. E as redes sociais é mais um vendedor que você pode ter dentro da tua loja, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive aos feriados. Aí, com o tempo, caso vocês venham procurando, a gente pode ir adicionando alguns conteúdos, fazer algumas lives de como vocês podem usar melhor as redes sociais, fazer impulsionamentos, programar anúncios pagos, que não custa muito, é baratinho. Então, a gente consegue desenvolver um bom papo. Eu acho que são essas as dicas que eu posso dar, além de vocês lerem a revista e acessar nosso site e prestigiar nosso trabalho. Obrigado. E como que faz para ler a revista, Daniel? A gente falou tanto da revista, como que faz para ler essa última versão? Que foi a primeira? Vocês podem entrar no site, artesp.org.br, rola um pouquinho a página e você vai ter as últimas 5 edições. A última edição, que é 100% digital, e as outras 4 edições do ano passado, que está mais fácil o acesso ali, que são 5. Você tem a do famoso Prêmio Artesp, que ali você tem os premiados, né? Nem falamos disso, né? Tem tanta coisa para falar. E você lendo todas essas revistas, com certeza, em cada uma dessas revistas vai ter conteúdo que ajuda na tua loja. Nós falamos de marketing, se eu não me engano, na revista do prêmio, anterior do prêmio, então, estamos falando de posicionamento de produto nas lojas, tem umas outras revistas anteriores que a gente fala de layout de loja, tem revistas de tributário. Nossa, tem muita coisa, né? Eu não vou me estender, que já são 12:03 e o presidente precisa almoçar, né? O presidente está esperando a hora do almoço dele. Verdade, o pessoal tem que ler a revista mesmo, e a próxima vai ser bastante interativa, né? Dizem que esse jornalista é muito bom, não é verdade, Salvador? Deixa um recado pro pessoal aí, fala como eles podem procurar a gente. O jornalista é muito bom, o Daniel também é excepcional. A Cris, a gente não pode esquecer de deixar aqui um abraço para a Cris, que cuida da gente, de toda a área administrativa e financeira, né? Essa é a grande equipe da Artesp, né? A gente somos em poucos, como diz aquela música, somos poucos, mas somos loucos, né? E a gente está aqui para ajudar as lojas.
Eu queria, nesse momento, também agradecer a toda a diretoria, né? Primeiro na pessoa do Ricardo. Eu vou citar o nome e as lojas para que o pessoal tenha uma ideia do quanto esse pessoal é heterogêneo, né? E por isso que a gente até mudou o slogan da Artesp, né? Antes era nós entendemos de tinta, o nosso propósito é entender de loja de tinta, né? Essa é a nossa grande missão. Então fica aqui o meu agradecimento especial para todos vocês, né? Aqui que estão aqui comigo, professor Isaac, sem palavras, a sua energia é espetacular. Alexandre Rolim, muito obrigado, um prazer te conhecer. Você está com a gente agora, sinto muito, mas você é um parceiro nosso agora, tá certo? Eu tenho certeza que a gente pode aprender muito com você. O Rodrigo Daniel, a gente tem se falado todos os dias, várias vezes ao dia. A gente discute muito, a gente briga muito no bom sentido, mas tudo isso é com o propósito de fazer o comércio de tintas ser valorizado, fazer o comércio de tintas crescer, fazer o comércio de tintas evoluir, fazer o comércio de tintas prosperar. Essa é a nossa grande missão. Então fica aqui o meu agradecimento especial para toda a diretoria da Artesp, nas pessoas do Ricardo, da Tintas Palmares, do Nassim Catri, do Grupo Pintamundi, da Mayra, do Mercadão de Tintas Poá, do Eduardo Tinte, da Casa de Tintas Tinte, do nosso querido Francisco, lá da Casa de Tintas Lopes, uma das lojas mais antigas do Brasil, o Ivan da Tintas MC, Carlos Pasquini da distribuidora Gama, o nosso presidente do conselho, Luiz Fernando Ferrari, o Geraldo da Tintas Monte Santo, o André da Biadola Tintas, o Arnaldo Barrado da Barrado Tintas de Ribeirão Preto, o José Roberto Meirelles da JS Tintas de Taubaté, o Marcos Vinícius do Grupo Baratão das Tintas e o Marcelo Perina da Perina Tintas lá de Jaboticabal. Por que eu fiz questão de mencionar as lojas? Tem o Arede de Belém do Pará. O Arede do Belém de Pará, muito bem lembrado. Obrigado, o Daniel. Essa diversidade traz conteúdo, traz demanda para a gente. Como eu disse e repito, eu, o Daniel e o Rodrigo, a própria Cristiane, a gente não é comerciante, mas a nossa missão é tentar traduzir as demandas que os comerciantes têm e transformar isso em solução, tá certo? Nós, a Artesp, enquanto instituição, como todo mundo no Brasil, em especial o varejista, tem sofrido muito com essa pandemia, tá certo? Mas a gente está se virando, a gente está se adaptando, a gente está tomando todas as medidas necessárias para que a gente continue esse trabalho. E eu queria fazer um pedido para todos vocês, lojistas que estão ouvindo a gente, ajudem a Artesp a ajudar você. A gente precisa aumentar o nosso corpo de associados, a gente precisa encorpar a nossa associação para que a gente tenha mais voz, para que a gente tenha mais autoridade e para que a gente possa fazer com que a nossa categoria tenha o devido valor e cresça. Basicamente é isso, tá? Senão todo esse trabalho que a gente está tendo para fazer tudo isso acontecer, fica meio sem sentido. Então, agora que a gente tem essa possibilidade de atender as demandas do Brasil inteiro, a gente precisa contar com todas as lojas do Brasil, a maior parte delas, para que contribuam com a gente, para que venham até a gente, usem todos os nossos canais, tragam dúvidas, sugestões, críticas, façam o que for necessário, mas falem com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. É uma associação classista que só tem um objetivo, uma missão e um propósito: fazer com que o comércio varejista especializado em tintas no Brasil seja um dos melhores do mundo. Essa é a minha pretensão pessoal e eu tenho certeza que eu compartilho isso com vocês. Esses meninos aqui do lado são os guerreiros, eles são muito bons. O Daniel é, sim, um especialista em comunicação. Ele exerce essa função não só na Artesp, como também fora dela, tá certo? O Rodrigo é um jornalista tarimbadíssimo, um cara muito antenado, é um cara que tem um senso crítico violento e que faz com que a gente crie coisas de muito valor, tá certo? E, obviamente, não está aqui com a gente, mas, de uma certa forma, está. A Cristiane também é uma pessoa que tem um zelo muito grande e ela acaba cuidando de todo mundo, além de cuidar da Artesp, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal, tá? A gente está sempre à disposição, 24 horas por dia. Não é força de expressão, tá? Procurem os nossos dados nas redes sociais, no site da Artesp, e a gente está sempre à disposição de vocês. É isso aí. Muito obrigado de coração. É isso aí, pessoal. Para quem gostou da live, é legal lembrar que ela vai continuar no Facebook, pode compartilhar com o pessoal. Quem não teve a oportunidade de assistir, manda lá pro amiguinho e compartilha. A gente gostou de ser artista e provavelmente a gente vai fazer outras lives, né? Vamos pensar com calma nos assuntos e vamos lá.
Então é isso aí. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.